Queridos irmãos e amigos, é um grande prazer estar aqui neste lugar para apresentarmos a palavra de Deus e aprendermos dela. Vamos orar para que o nosso mestre aqui seja o Espírito Santo e que nós sejamos alunos submissos à sua vontade. Eu quero chamar a atenção de todos vocês em Mateus 19, a partir do versículo 16. Diz ali: eis que aproximando dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Bem, irmãos, vamos analisar esse texto aqui. Não vamos comentar todos os detalhes, mas aqueles que são mais apropriados para esse momento. Bem, aquele jovem rico aproximou-se de Jesus, fez uma pergunta muito importante: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus foi muito claro: olha, guarda os mandamentos. Ninguém vai ter vida eterna sem guardar os mandamentos. E ele deu a entender que já conhecia de cor os 10 mandamentos e guardava todos eles. E ele perguntou quais. Jesus mencionou vários mandamentos, inclusive amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: olha, eu tenho guardado tudo isso, o que me falta ainda? Jesus lhe disse: olha, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Bem, o jovem retirou-se triste, diz a palavra de Deus, porque ele era muito rico. Bem, o que dá a entender aqui? Ele ficou triste que para entrar no reino de Deus, ele tinha de sacrificar o seu amor às riquezas, sacrificar o seu egoísmo. Então Jesus lhe disse: é difícil um rico entrar no reino de Deus. E agora os discípulos ficaram preocupados. Bom, se um rico que é próspero, que é uma pessoa abençoada por Deus, não pode entrar no reino dos céus, que tal nós? Quem pode ser salvo? Jesus disse: olha, de fato, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Bem, irmãos, então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem, muito depois de Cristo, surgiram algumas interpretações tentando explicar o seguinte: desde que a palavra camelo e corda no hebraico são muito parecidas, alguns quiseram explicar que Jesus não queria falar um camelo, queria falar uma corda. E outra coisa, inventaram uma outra lenda, dizendo que em Jerusalém havia uma porta chamada fundo da agulha, e que fazendo algum esforço especial, o camelo podia passar por ali. Bem, isso então é para dar a entender que o homem por si mesmo pode ser salvo. Mas o que Jesus queria dizer é que o homem por si mesmo, dependendo de recursos humanos, ele não pode ser salvo. É como tentar passar um camelo, que é o maior animal do Oriente, por um fundo de uma agulha, que é a menor cavidade possível. Então Jesus queria dizer que a salvação pelos recursos humanos, a tentativa do homem de salvar-se a si mesmo, é uma total impossibilidade. Bem, pode o homem
salvar-se a si mesmo? Eu diria não. O homem não pode se salvar. Pensem bem nisto. Agora, outra pergunta. Pode Deus salvar o homem mediante sua graça? Sim, com toda certeza. Perceberam a diferença? O homem não pode salvar-se a si mesmo, mas Deus pode salvá-lo mediante a sua graça. Bem, queridos irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 20, nós encontramos um outro texto importante. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, queridos irmãos e amigos, o que é que o homem necessita para entrar no reino de Deus? Ele necessita uma justiça superior à dos escribas e fariseus. Bem, mas como era a justiça dos fariseus e dos escribas? Observe esse texto inspirado. Os rabis consideravam sua justiça um passaporte para o céu, mas Jesus declarou-a insuficiente e indigna. Agora vamos ver alguns detalhes. O que era a justiça dos fariseus? As cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade constituíam a justiça farisaica. Então vamos gravar bem esse ponto. Cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade, essa era a justiça farisaica. Os rabis pretendiam ser santos por meio de seus próprios esforços em guardar a lei, mas suas obras haviam divorciado a justiça da religião. Conquanto fosse extremamente escrupuloso na observância dos rituais, sua vida era imoral e falsificada. Sua chamada justiça nunca poderia entrar no reino do céu. Então, irmãos, observaram bem o que era a justiça farisaica? Então, a justiça farisaica eram cerimônias exteriores, conhecimento teórico da verdade, os próprios esforços em guardar a lei, eram extremamente escrupulosos nas observâncias rituais, mas eram imorais e falsos. Então, aquele tipo de justiça não podia entrar no reino de Deus. Agora, vamos ver o contraste. O que é a justiça de Cristo que o homem necessita possuir para entrar no reino dos céus? No livro Desejar a Todas as Nações, página 310, diz assim: a justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Os pecadores só se podem tornar justos à medida que têm fé em Deus e mantêm vital ligação com Ele. Então a verdadeira piedade lhes elevará os pensamentos e enobrecerá a vida. Então as formas externas de religião se harmonizam com a interior pureza cristã. As cerimônias exigidas no serviço de Deus não são, nesse caso, rito destituído de sentido, como dos hipócritas fariseus. Então aqui está um contraste entre a justiça farisaica e a justiça de Cristo. Agora, Isaías 26, 2, deixa claro que só pessoas justas entrarão nos portões da Nova Jerusalém. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Isaías 26, 2. Agora, irmãos, vamos analisar a realidade da condição humana depois da queda do homem no Éden. Em Isaías 64, verso 6, lemos assim: todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Agora, em Romanos capítulo 3, diz ele a partir do versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Nós acabamos de ler em Isaías 26, que só pessoas justas vão entrar no céu. E aqui o apóstolo Paulo diz que não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem o engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. Há destruição e miséria,
desconhece o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele dá um diagnóstico mais detalhado da verdadeira condição do homem. Uma vez nós estávamos no aeroporto esperando um irmão e ali havia várias pessoas aguardando, estava a esposa e estava também algumas outras irmãs. E o irmão chegou de avião, estava descendo sozinho, e uma senhora perguntou assim, será com quem que ele viajou nesse avião, hein? A outra falou assim, você é venenosa, hein? Você é venenosa. Então, o ser humano tem essa natureza má e perigosa. Agora, observe mais um texto muito bonito do Espírito de Profecia, do Desejado de Todas as Nações, que diz assim, o coração orgulhoso esforce por alcançar a salvação, mas tanto nosso título ao céu, como nossa idoneidade para ele, encontra-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Pode então receber o dom que Deus está à espera de conceder. Coisa alguma é recusada à alma que sente a própria necessidade, ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita a plenitude. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Meus irmãos, quando falamos de contrito, nos lembramos daquele publicano que fez aquela pequena oração para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E diz a palavra de Deus que ele foi justificado para casa. Observe mais um texto muito bonito da Pena Inspirada, que diz assim, milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada a Nicodemos mediante a serpente levantada. Observem aqui. Confiam em sua obediência à lei de Deus para se recomendarem a seu favor. Isso aqui não é farisaísmo? Confia na sua própria obediência para que Deus o aceite. Quando são solicitados a olhar a Jesus e a crer que ele os salva apenas pela sua graça, exclamam, como pode ser isto? Como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós somos salvos pelo nome de Cristo, pela justiça de Cristo, pelo caráter de Cristo. Agora, irmãos, vamos continuar. Como nós podemos alcançar esta justiça? Qual é o único meio de alcançar essa justiça? Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória. Essa palavra glória quer dizer caráter de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, vou ler bem devagar, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus tolerado os homens na sua injustiça. Então o apóstolo Paulo ele continua, ele pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E no verso 31 ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes confirmamos a lei. Observe essa declaração inspirada. Ninguém, senão o Filho de Deus, poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que estivera no seio do Pai é que o podia revelar. Só ele, que conhecia a altura, a profundidade do amor de Deus, podia manifestá-lo. Nada menos que o sacrifício de Cristo, efetuado em favor do homem, é que podia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida.
Bem, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, 16 e 17, ele declarou essas conhecidas frases: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Observe a expressão, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Seria muito bom que todos os nossos ouvintes dedicassem tempo para estudar a carta aos Romanos, porque nessa carta o apóstolo Paulo, ele apresentou de forma bem prática, bem didática, bem cronológica, como que Deus nos salva. Disse a inspiração, em sua epístola aos Romanos, Paulo expôs os grandes princípios do evangelho. Ele afirmava sua posição nas questões que estavam agitando as igrejas judaicas e gentílicas e mostrava que as esperanças e promessas que haviam pertencido outrora aos judeus especialmente, eram agora oferecidas também aos gentios. Com grande clareza e poder, o apóstolo apresentava a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Ele esperava que outras igrejas também pudessem ser ajudadas pela instrução enviada aos cristãos de Roma. Mas quão pouco podia ele prever o vasto alcance da influência de suas palavras. Através dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como poderoso farol a guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi essa luz que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar do pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte de perdão e de paz milhares de almas sobrecarregadas de pecado. Cada cristão tem motivos para agradecer a Deus pela epístola aos Romanos. Repito, eu gostaria de sugerir que todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos e amigos, dedicassem tempo para estudar com oração essa epístola aos Romanos. Agora, o que diz a inspiração sobre a graça? O que é graça? Observem bem, a graça é um atributo de Deus exercido para com as indignas criaturas humanas. Então, note bem, graça é para a pessoa que não merece nada, pessoas indignas. Não a buscamos, porém ela foi enviada a procurar-nos. Deus se regozija de conceder-nos sua graça, não porque somos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à sua misericórdia é nossa grande necessidade. O Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, estende o dia todo a mão num convite aos pecadores e caídos. A todos receberá. Observem que promessa maravilhosa. A quantos Deus recebe? A todos. Dá as boas-vindas a todos. É sua glória perdoar o maior dos pecadores. Se você se considera o pior dos pecadores, é você a quem Jesus veio buscar. Ele tomará presa ao valente, libertará o cativo, tirará do fogo o tição, baixará a áurea cadeia de sua misericórdia às mais baixas profundezas da ruína humana e erguerá a degradada alma contaminada pelo pecado. Não é muito maravilhoso esse texto? Então, por pior que seja a pessoa, por pior que seja, se ela aceita a misericórdia e a graça de Deus, ela pode ser salva, sim, completa e totalmente. Agora, qual é o efeito dessa graça no caráter do homem quando ele a recebe? Vamos ler as palavras de Deus em Tito, no capítulo 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu,
zeloso de boas obras. Bem, irmãos, e quantos necessitam esta graça? Quantos? Observe o mesmo texto de Tito, no capítulo 2, de 3 a 8. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavado da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Agora observe o que diz Ellen White acerca disto. Ela comenta Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou. Sentis que por seres pecador não podeis esperar a bênção de Deus? Lembrai-vos de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nada temos que nos recomende a Deus. A alegação em que podemos insistir agora e sempre é nossa condição de completo desamparo, que torna nossa necessidade seu poder redentor, renunciando a toda confiança em nós mesmos. Eu quero repetir essa frase aqui. Renunciando a toda confiança em nós mesmos, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não o tenho, mas a tua cruz, prostrado, me sustenho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. É a fé que nos liga ao céu e traz-nos força para resistir aos poderes das trevas. Em Cristo, Deus proveu meios para subjugar todo maltrato. E Salmo 86, 5 e 7 diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos que te invocam. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. São palavras muito animadoras, né? Deus é bom, Ele é disposto a perdoar, e Ele nos quer aceitar e salvar. No Salmo 130, versos 3, 4 e 7, o salmista diz: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há, observem, abundante redenção. Em Cristo, Deus proveu meios para subjugar todo mau traço e resistir toda a tentação, por mais forte que seja. Note bem, a graça não é apenas para nos perdoar, a graça nos capacita a obedecer à palavra de Deus, a vencer a tentação, a sermos vitoriosos em nossa batalha pela vitória. Mas muitos sentem que lhes falta fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia do seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas a Cristo. Aquele que curara os enfermos e expulsara demônios quando andava entre os homens, é ainda o mesmo poderoso Redentor. Agarrai, pois, suas promessas como folhas de árvore da vida. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É esse verso um conforto para você? Se você vai a Cristo, Ele garante que não vai rejeitá-lo. Ele garante que não vai lançá-lo fora. Ao irdes a Ele, crede que vos aceitará, porque vos tem prometido: nunca podereis perecer enquanto assim fizerdes. Nunca.
Assim fizerdes o quê? Quando fores a Cristo, esteja seguro de que Ele o aceita. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E Paulo termina dizendo, porque estou certo, quer dizer em outras palavras, eu tenho certeza, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido internauta, queridos irmãos, amigos, aqui nós temos a garantia de que Deus não rejeita ninguém que aceite a sua oferta. Ele está de braços abertos, esperando que o pecador se entregue a Ele. E Ele fará por ele e nele o que for necessário para salvá-lo totalmente no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos amigos, irmãos, que aceitemos essa provisão. E eu quero repetir o que falamos no começo. O homem, com todos os seus recursos humanos, não pode salvar-se. Mas ao aceitar a graça de Deus, é totalmente possível a salvação plena e total em Cristo Jesus. Que essa seja a minha experiência, a sua experiência, a nossa experiência de todos os nossos irmãos e amigos. É o meu sincero desejo para todos. Amém.